Capítulo 10 dos pagamentos. Artigo 141. No dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. Inciso 1. Fornecimento de bens. Inciso 2. Locações. Inciso 3. Prestação de serviços. Inciso 4. Realização de obras. Parágrafo 1º. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes situações. Inciso 1. Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública. Inciso 2. Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Inciso 3. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Inciso 4. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Inciso 5. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional. Parágrafo 2º. A inobservância imotivada da ordem cronológica referida no caput deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Parágrafo 3º. O órgão ou entidade deverá disponibilizar mensalmente, em seção específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentaram a eventual alteração dessa ordem. Artigo 142. Disposição expressa no edital ou no contrato poderá prever pagamento em conta vinculada ou pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador. Parágrafo único. Vetado. Artigo 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. Artigo 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Parágrafo 1º. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa,
quando o objeto do contrato visar a implantação de processo de racionalização, hipótese em que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários na forma de regulamentação específica. Parágrafo 2º. A utilização de remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado pela administração para a contratação. Artigo 145. Não será permitido o pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao funcionamento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços. Parágrafo 1º. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço, hipótese que deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital de licitação ou instrumento formal de contratação direta. Parágrafo 2º. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Parágrafo 3º. Caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido. Artigo 146. No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no artigo 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Capítulo 11. Da nulidade dos contratos. Artigo 147. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, entre outros, dos seguintes aspectos. Inciso 1. Impactos econômicos e financeiros decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Inciso 2. Riscos sociais, ambientais e a segurança da população local, decorrentes do atraso na fruição dos benefícios do objeto do contrato. Inciso 3. Motivação social e ambiental do contrato. Inciso 4. Custo da deterioração ou da perda das parcelas executadas. Inciso 5. Despesa necessária à preservação das instalações e dos serviços já executados. Inciso 6. Despesa inerente à desmobilização e ao posterior retorno às atividades. Inciso 7. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do órgão ou entidade para o saneamento dos indícios de irregularidades apontados. Inciso 8. Custo total e estágio da execução física e financeira dos contratos, dos convênios, das obras ou das parcelas envolvidas. Inciso 9. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razão da paralisação. Inciso 10. Custo para a realização de nova licitação ou celebração de novo contrato. Inciso 11. Custo de oportunidade do capital durante o período de paralisação.
Parágrafo único. Caso a paralisação ou anulação não se revele medida de interesse público, o poder público deverá optar pela descontinuidade do contrato e pela solução da irregularidade por meio de indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis. Artigo 148. A declaração de nulidade do contrato administrativo requererá análise prévia do interesse público envolvido, na forma do artigo 147 desta lei, e operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos. Parágrafo 1º. Caso não seja possível o retorno à situação fática anterior, a nulidade será resolvida pela indenização por perdas e danos, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo 2º. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, poderá decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, prorrogável uma única vez. Artigo 149. A nulidade não exonerará a administração do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tomada eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa. Artigo 150. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. Capítulo 12. Dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 151. Nas contratações regidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o Comitê de Resolução de Disputas e a arbitragem. Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao estabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações. Artigo 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o princípio da publicidade. Artigo 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias. Artigo 154. O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Título 4. Das irregularidades. Capítulo 1. Das infrações e sanções administrativas. Artigo 155. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações. Inciso 1. Da causa à inexecução parcial do contrato.
Inciso 2. Dá causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Inciso 3. Dá causa à inexecução total do contrato. Inciso 4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Inciso 5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado. Inciso 6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. Inciso 7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Inciso 8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. Inciso 9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. Inciso 10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. Inciso 11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. Inciso 12. Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Artigo 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa. Inciso 3. Impedimento de licitar e contratar. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Parágrafo 1º. Na aplicação das sanções serão considerados: inciso 1. A natureza e a gravidade da infração cometida. Inciso 2. As peculiaridades do caso concreto. Inciso 3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inciso 4. Os danos que dela provierem para a administração pública. Inciso 5. A implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 2º. A sanção prevista no inciso 1 do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso 1 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Parágrafo 3º. A sanção prevista no inciso 2 do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta, e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 desta lei. Parágrafo 4º. A sanção prevista no inciso 3 do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 155 desta lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. Parágrafo 5º.
A sanção prevista no inciso 4 do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos 8, 9, 10, 11 e 12 do caput do artigo 155 desta lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do caput do referido artigo, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no parágrafo 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. Parágrafo 6º. A sanção estabelecida no inciso 4 do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras. Inciso 1. Quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal, e quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade. Inciso 2. Quando aplicada por órgãos dos poderes legislativo e judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso 1 deste parágrafo, na forma de regulamento. Parágrafo 7º. As sanções previstas nos incisos 1, 3 e 4 do caput deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. Parágrafo 9º. A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à administração pública. Artigo 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso 2 do caput do artigo 156 desta lei, será facultada à defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação. Artigo 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei requererá a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta de 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou contratado para, no prazo de 15 dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. Parágrafo 1º. Em órgão ou entidade da administração pública, cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com no mínimo 3 anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento do pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação.
Parágrafo 3º. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. Parágrafo 4º. A prescrição ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela administração, e será: inciso 1. Interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo. Inciso 2. Suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. Inciso 3. Suspensa por decisão judicial que inviabiliza a conclusão da apuração administrativa. Artigo 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta lei ou em outras leis de licitações e contratos da administração pública, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei. Parágrafo único. Vetado. Artigo 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados em todos os casos o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. Artigo 161. Os órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo de 15 dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, SINEP, instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput do artigo 156 desta lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. Artigo 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista em edital ou em contrato. Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta lei. Artigo 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente. Inciso 1. Reparação integral do dano causado à administração pública. Inciso 2. Pagamento da multa. Inciso 3.
transcurso do prazo mínimo de 1 ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento que licitar e contratar, ou de 3 anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade. Inciso 4. Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo. Inciso 5. Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo. Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos 8 e 12 do caput do artigo 156 desta lei exigirá como condição de reabilitação do licitante ou contratado a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. Capítulo 2. Das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos. Artigo 164. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido de 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Parágrafo único. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Artigo 165. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabem: inciso 1. Recurso, no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: alínea A. Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Alínea B. Julgamento das propostas. Alínea C. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Alínea D. Anulação ou revogação da licitação. Alínea E. Extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da administração. Inciso 2. Pedido de reconsideração no prazo de 3 dias úteis, contado da data de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. Parágrafo 1º. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas B e C do inciso 1 do caput deste artigo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para a apresentação das razões recursais previsto no inciso 1 do caput deste artigo será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação, ou na hipótese de adoção da inversão de fases previstas no parágrafo 1º do artigo 17 desta lei, da ata de julgamento. Inciso 2. A apreciação dar-se-á em fase única. Parágrafo 2º. O recurso de que trata o inciso 1 do caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Parágrafo 3º.
O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. Parágrafo 4º. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. Parágrafo 5º. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. Artigo 166. Da aplicação das sanções previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 156 desta lei, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação. Parágrafo único. O recurso de que trata o caput deste artigo será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos. Artigo 167. Da aplicação da sanção prevista no inciso 4 do caput do artigo 156 desta lei, caberá apenas pedido de reconsideração, que deverá ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento. Artigo 168. O recurso e o pedido de reconsiderações terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida, até que sobrevenha a decisão final da autoridade competente. Parágrafo único. Na elaboração de suas decisões, a autoridade competente será auxiliada pelo órgão de assessoramento jurídico, que deverá dirimir dúvidas e subsidiá-la com as informações necessárias. Capítulo 3. Do controle das contratações. Artigo 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação, e além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Inciso 1. Primeira linha de defesa, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Inciso 2. Segunda linha de defesa, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade. Inciso 3. Terceira linha de defesa, integrada pelo órgão central de controle interno da administração e pelo Tribunal de Contas. Parágrafo 1º. Na forma de regulamento, a implementação das práticas a que se refere o caput deste artigo será de responsabilidade da alta administração do órgão ou entidade e levará em consideração os custos e os benefícios decorrentes de sua implementação, optando-se pelas medidas que promovam relações íntegras e confiáveis, com segurança jurídica para todos os envolvidos, e que produzam o resultado mais vantajoso para a administração, com eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Parágrafo 2º. Para a realização de suas atividades, os órgãos de controle deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei nº 12.527, de 12 de novembro de 2011,
e o órgão de controle com o qual foi compartilhada eventual informação sigilosa tornar-se-á a corresponsável pela manutenção do seu sigilo. Parágrafo 3º. Os integrantes das linhas de defesa a que se referem os incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo observarão o seguinte. Inciso 1. Quando constatarem simples impropriedade formal, adotarão medidas para o seu saneamento e para a mitigação de risco de sua nova ocorrência, preferencialmente com o aperfeiçoamento dos controles preventivos e com a capacitação dos agentes públicos responsáveis. Inciso 2. Quando constatarem irregularidades que configurem dano à administração, sem prejuízo das medidas previstas nos incisos 1 deste parágrafo 3º, adotarão as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, observadas a segregação de funções e a necessidade de individualização das condutas, bem como remeterão ao Ministério Público competente cópias dos documentos cabíveis para apuração dos ilícitos de sua competência. Artigo 170. Os órgãos de controle adotarão na fiscalização dos atos previstos nesta lei critérios de oportunidade, materialidade, relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 169 desta lei. Parágrafo 1º. As razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis deverão ser encaminhadas aos órgãos de controle até a conclusão da fase de instrução do processo e não poderão ser desentranhadas dos autos. Parágrafo 2º. A omissão na prestação das informações não impedirá as deliberações dos órgãos de controle, nem retardará a aplicação de qualquer de seus prazos de tramitação e de deliberação. Parágrafo 3º. Os órgãos de controle desconsiderarão os documentos impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 4º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao Tribunal de Contas competente contra irregularidades na aplicação desta lei. Artigo 171. Na fiscalização de controle será observado o seguinte. Inciso 1. Viabilização de oportunidade de manifestação aos gestores sobre possíveis propostas de encaminhamento que terão impacto significativo nas rotinas de trabalho dos órgãos e entidades fiscalizados, a fim de que eles disponibilizem subsídios para avaliação prévia da relação entre custo e benefício dessas possíveis proposições. Inciso 2. Adoção de procedimentos objetivos e imparciais e elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseados exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle, de modo a evitar que interesses pessoais e interpretações tendenciosas interfiram na apresentação e no tratamento dos fatos levantados. Inciso 3. Definição de objetivos nos regimes de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, atendidos os requisitos técnicos, legais, orçamentários e financeiros, de acordo com as finalidades da contratação, devendo ainda ser perquirida a conformidade do preço global com os parâmetros de mercado para o objeto contratado, considerada inclusive a dimensão geográfica.
Parágrafo 1º. Ao suspender cautelarmente o processo licitatório, o Tribunal de Contas deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de 25 dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez, e definirá objetivamente, inciso 1, as causas da ordem de suspensão, inciso 2, o modo como seguirá garantido o atendimento do interesse público obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência. Parágrafo 2º. Ao ser intimado da ordem de suspensão do processo licitatório, o órgão ou entidade deverá, no prazo de 10 dias úteis, admitida a prorrogação, inciso 1, informar as medidas adotadas para cumprimento da decisão, inciso 2, prestar todas as informações cabíveis, inciso 3, proceder à apuração de responsabilidade, se for o caso. Parágrafo 3º. A decisão que examinar o mérito da medida cautelar a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverá definir as medidas necessárias e adequadas em face das alternativas possíveis para o saneamento do processo licitatório ou determinar a sua anulação. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º deste artigo ensejará a apuração de responsabilidade e a obrigação de reparação do prejuízo causado ao erário. Artigo 172, vetado. Artigo 173. Os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, incluídos cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Título 5. Disposições Gerais. Capítulo 1. Do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Artigo 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, sítio eletrônico oficial destinado a: inciso 1. Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta lei. Inciso 2. Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Parágrafo 1º. O PNCP será gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, a ser presidido por representante indicado pelo Presidente da República e composto de: inciso 1. 3 representantes da União, indicados pelo Presidente da República. Inciso 2. 2 representantes dos Estados e do Distrito Federal, indicados pelo Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração. Inciso 3. 2 representantes dos municípios, indicados pela Confederação Nacional de Municípios. Parágrafo 2º. O PNCP conterá, entre outras, as seguintes informações acerca das contratações. Inciso 1. Planos de contratação anuais. Inciso 2. Catálogos eletrônicos de padronização. Inciso 3. Editais de credenciamento e de pré-qualificação,
avisos de contratação direta e editais de licitação e respectivos anexos. Inciso 4. Atas de registro de preços. Inciso 5. Contratos de termos aditivos. Inciso 6. Notas fiscais eletrônicas, quando for o caso. Parágrafo 3º. O PNCP deverá, entre outras funcionalidades, oferecer: Inciso 1. Sistema de registro cadastral unificado. Inciso 2. Painel para consulta de preços, banco de preços em saúde e acesso à Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Inciso 3. Sistema de planejamento e gerenciamento de contratações, incluído o cadastro de atesto de cumprimento de obrigações previsto no parágrafo 4º do artigo 88 desta lei. Inciso 4. Sistema eletrônico para a realização de sessões públicas. Inciso 5. Acesso ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, 6, e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas, SINEP. Inciso 6. Sistema de gestão compartilhada com a Sociedade de Informações referente à execução de contrato que possibilite: a linha A. Envio, registro, armazenamento e divulgação de mensagens de texto ou imagens pelo interessado previamente identificado. A linha B. Acesso ao sistema informatizado de acompanhamento de obras a que se refere o inciso 3 do caput do artigo 19 desta lei. A linha C. Comunicação entre a população e representantes da administração e do contratado, designados para prestar as informações e esclarecimentos pertinentes na forma de regulamento. A linha D. Divulgação na forma de regulamento, de relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administração. Parágrafo 4º. O PNCP adotará o formato de dados abertos e observará as exigências previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 5º, vetado. Artigo 175. Sem prejuízo do disposto no artigo 174 desta lei, os entes federativos poderão instituir sítio eletrônico oficial para divulgação complementar e realização das respectivas contratações. Parágrafo 1º. Desde que mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico, fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 2º. Até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar a divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato de edital de licitação em jornal diário de grande circulação local. Artigo 176. Os municípios com até 20.000 habitantes terão prazo de 6 anos, contado da data de publicação desta lei, para cumprimento. Inciso 1. Dos requisitos estabelecidos no artigo 7º e no caput do artigo 8º desta lei. Inciso 2. Da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o parágrafo 2º do artigo 17 desta lei. Inciso 3.
das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial. Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os municípios a que se refere o caput deste artigo deverão: inciso 1. Publicar em diário oficial as informações que esta lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato. Inciso 2. Disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.